Obviamente, né, não tem nada mais estrondoso, estrepitoso do que a decisão do Marco Aurélio sobre a prisão antes, a execução da pena antes do trânsito em julgado. Eu fico assombrado não com os ditos movimentos de rua, seja lá o que signifique, não, vamos para a guerra, vamos depor o Supremo, vamos passar por cima do Supremo. Não, eu fico assombrado com a quantidade de gente que é operadora do direito, inclusive alguns, um ou outro ali com a medalha de jurista, falando bobagem. Porque desde sempre é preciso que se faça uma distinção entre o mérito da decisão do Marco Aurélio e a oportunidade da decisão do Marco Aurélio, que são coisas absolutamente distintas, embora correlacionadas. Mas vamos fazer o seguinte, temos muitas notícias a respeito e aí então eu vou comentando à medida que essas notícias forem sendo lidas e aí o editorial acaba ficando picado. Boa parte do tempo nós dedicaremos a isso hoje. Vamos lá. Reinaldo, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, concede uma liminar no último dia, antes do recesso do Judiciário, mandando soltar os condenados em segunda instância que ainda tenham direito a recursos. Na decisão provisória, o ministro também suspendeu a possibilidade de que pessoas nessas condições sejam detidas. Marco Aurélio Mello liberou o tema para análise em dezembro do ano passado, mas nem a ex-presidente do STF, Carmen Lúcia, nem o atual comandante da Corte, Dias Toffoli, pautaram essa discussão. Muito bem. Peraí, só para a gente fazer uma... vamos lá. Primeiro vamos explicar a decisão, né? Porque senão aí fica difícil. Lá no meu blog vocês encontram um link para a íntegra da decisão do Marco Aurélio. Existe uma coisa chamada ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade. A ação declaratória de constitucionalidade busca dizer que um determinado dispositivo legal é constitucional. Neste caso, a ADC está afirmando que o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional. E o que é que o artigo 283 diz? Que as pessoas só podem ser, que elas podem ter a pena executada depois do trânsito em julgado, isto é, depois que não houver mais recurso, salvo os casos em que cabe a prisão preventiva. Certo? Isso é o que está lá no artigo 283 do Código de Processo Penal. Será que isso é constitucional? Gozado, nós tratamos isso ontem aqui, né? Será que isso é constitucional? É absolutamente constitucional porque o inciso 57 do artigo 5º da Constituição define que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vale dizer, o artigo 283 do Código de Processo Penal é praticamente idêntico ao inciso 57 do artigo 5º da Constituição. Como é que ele poderia não ser constitucional? Se repete a Constituição. Aliás, quando o Supremo julgar o mérito disso, se vencer, se a ADC for derrotada, isto é, se disserem não é constitucional, aí nós estaremos realmente em maus lençóis. Nós estaremos em maus lençóis nem tanto por causa do desdobramento da decisão. Nós estaremos em maus lençóis porque então significa que a lei não vale, que a Constituição não vale. Portanto, a lei, o Código de Processo Penal, artigo 283, e a Constituição, inciso 57 do artigo 5º, definem que só são culpados, que as pessoas só são culpadas depois do trânsito em julgado. Isto é, depois do julgamento de terceira instância, depois que não houver mais recurso. Ah, mas eu não gosto disso. Que pena. É o que está na Constituição. E nós precisamos decidir se a Constituição vale ou não. Em 2016, o Supremo decidiu que era possível a execução provisória da pena depois da condenação em segunda instância, depois da condenação por um colegiado. O que é execução provisória da pena? A pessoa começa a cumprir a pena antes do trânsito em julgado. O Supremo decidiu que podia, não que era obrigatório.
Uma decisão por 6-5. Uma decisão apertada. Uma decisão que claramente viola a Constituição, que claramente viola o Código de Processo Penal. Notem que o Reinaldo Azevedo diz isso antes de ter esse negócio de prende Lula, não prende Lula. Eu não penso a questão da legislação, eu não penso a questão da Constituição, do Código de Processo Penal, segundo quem vai ser preso ou vai ser solto. Eu acho isso uma vigarice intelectual. É coisa de gente fraudulenta do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral também. Que é gente que vai administrando a lei segundo o seu interesse. Tá certo? Então, antes de qualquer coisa, quando o Supremo tomou essa decisão, disse está errado. Está errado porque é em desacordo com a Constituição. Né? Todos os argumentos retóricos que dizem, não, mas o trânsito em julgado não quer dizer depois do julgamento em terceira instância. Quer dizer depois do julgamento em terceira instância, sim. Ou não seria trânsito em julgado. Ora, mas acontece que os recursos ao STJ e ao STF não entram mais nas questões de mérito, só tratam das questões de direito, das questões processuais. E daí? Trânsito em julgado é trânsito em julgado. Se isso beneficia o Lula ou não, tanto faz. Isso não me diz respeito. A justiça tem venda justamente porque decide sem olhar para quem decide. Então, atenção, no mérito, a decisão do Marco Aurélio está corretíssima. Absolutamente correta. Ou então me provem que o que está na Constituição e o que está no artigo 283 não estão lá. Não está lá. Olha aqui. Existe uma ADC, mais de uma, na verdade, mas uma que prosperou porque depois a outra foi retirada. Existe uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo que está pronta para ser votada desde abril. Marco Aurélio disse, está aqui. A presidente do Supremo era a senhora Carmen Lúcia. E a Carmen Lúcia fez o quê? Não botou para votar. Atenção, quem desrespeitou a regra? Quem desrespeitou a regra foi a Carmen Lúcia. Essa DC já deveria ter sido votada. E, claramente, ela decidiu não votar antes da eleição. Se o Lula fosse solto, ele seria candidato? Isso é outra coisa. A lei da ficha limpa o impediria de ser candidato. Justamente porque é condenado em segunda instância. Também, nesse caso, a lei é clara. Uma coisa era soltura, outra coisa era candidatura. E outra, não diz respeito só a Lula. Quem não leu o despacho cautelar do Marco Aurélio, tem link lá no meu blog, está falando merda por aí. Dizendo que isso vai soltar tudo quanto é assassino, tudo quanto é bandido, tudo quanto é mentira. É mentira. Primeiro que não há soltura automática. É preciso que se peça ao juiz o responsável para soltar. Segundo, que o próprio Marco Aurélio ressalvou que quando houver razão para manter a prisão preventiva, com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, as pessoas não serão soltas. Isto é, ameaça à ordem pública, ameaça à ordem econômica, risco de instrução criminal e risco de não cumprimento da lei penal. Então, pessoas, por exemplo, violentas ou havendo risco de cometer crime, na iminência de cometer crime, não serão soltas. Não vale assim, não é uma coisa universal, uma medida universal, simplesmente está condenado, põe na rua e pronto. Não é assim, não é verdade. Isso está ressalvado claramente na liminar do Marco Aurélio. Tá certo? Erro foi o do Supremo ao, em 2016, tomar uma decisão contrária àquilo que diz a Constituição. Contrária àquilo que diz o artigo 283. Mas vá lá
Eu não acho que exista, mas vá lá que exista um espaço para discutir o princípio constitucional. Dizendo, não, quando o Constituinte escreveu aqui trânsito em julgado, ele queria dizer, tá bom, vamos debater isso. Mas então que se faça o debate de mérito. Se ele está lá para ser feito, por que não se faz? Acontece, reitero, que a Carmen Lúcia se negou a fazer esse debate. Eu não sei qual seria o resultado. Ela achou que seria favorável ao Lula. Embora não dissesse respeito só ao Lula. E só por isso ela não pautou. Portanto, quem não pautou o tema pensando em Lula foi a Carmen Lúcia. Ora, pautasse. Tanto é que ela tinha a ADC e tinha um habeas corpus preventivo para pautar. Lembra aquele que foi negado ao Lula? Ela botou em votação habeas corpus preventivo e não botou em votação a ADC. Porque se tinha, então, que a Rosa negaria o habeas corpus, mas poderia votar favoravelmente a ADC. Ora, insisto, pensar em ter uma lei e mudar a Constituição, mudar a interpretação da Constituição para manter Lula na cadeia, não parece uma boa maneira de fazer justiça. Aliás, parece-me uma péssima maneira de fazer justiça. Não? Leiam, está lá no meu blog, leiam o inciso 57 do artigo 5º, leiam o artigo 283, leiam a decisão do Marco Aurélio, não é tão longa, tem link lá, para se entender a natureza do debate. Agora, será que essa decisão do Marco Aurélio vai prosperar? Até outro dia, ministros não cassavam monocraticamente decisões monocráticas de outros ministros, porque senão vira uma bagunça. Né? Mas já houve esse antecedente. Em outubro, o Ricardo Lewandowski autorizou justamente o Lula a dar uma entrevista à Folha. A Folha entrou com uma reclamação. Reclamação, isto é, pede para que um tribunal tome uma providência que é exclusiva da sua alçada. O Lewandowski autorizou a entrevista. E o Luiz Fux, no exercício da presidência do Supremo, cassou a decisão. Lewandowski ficou bravo, mandou que se cumprisse a decisão. Aí Dias Toffoli, na presidência, aí sim, no exercício da presidência, pegou e disse que valia a decisão do Fux. E, portanto, nós tivemos um ministro cassando monocraticamente, individualmente, a decisão de outro ministro. O Marco Aurélio está certíssimo no mérito. Aí cabe a pergunta, está certo na oportunidade? Será que no último dia, praticamente, de funcionamento do Supremo, cumpre dar uma liminar como essa? Não tem nada de legal. Poder pode. Agora, evidentemente, você cria aí uma situação de constrangimento. Ele lembra na liminar dele quanto tempo ele está pedindo para votar isso. O Toffoli marcou esta votação para abril. Acho que dia 3 de abril, é isso? Mais pra frente, acho que é 13, não é? O 13? 10? A ver. Confirma para mim. Marcou essa votação para abril. Faz sentido haver tanta procrastinação? Não. Até porque, então, quando se você fala... Tá aí? Não, a Maiara acertou dia 10 mesmo. Já é 10 de abril. Quando se for votar isso, terá um ano lá a questão a ser votada e o Marco Aurélio dizendo, já está pronto o meu relatório, quero votar. O que parece é que se está manipulando o calendário para ver se até lá o Lula é condenado finalmente em última instância, portanto fica na cadeia, aí sim, de acordo com a Constituição, quer dizer, terá passado um tempo na cadeia em desacordo com a Constituição, aí ficará na cadeia em acordo com a Constituição e então o Supremo vota. Quando a questão Lula já não estiver mais dada. Aí, ainda que venha prevalecer o que está na Constituição, o que está no Código de Processo Penal,
já não atinge mais o Lula. E, portanto, o Lula não deixa a cadeia. Ora, é óbvio que esse não é um bom jeito de fazer direito. Então, eu critico a oportunidade, sim, da concessão da liminar do Marco Aurélio. Acho que não deveria ter sido concedida no apagar das luzes do funcionamento do Supremo neste ano. Agora, essa decisão só está aí porque o Supremo não cumpriu a sua tarefa. E a tarefa do Supremo qual era? Fazer votar a ADC, qualquer que fosse o resultado. Seguindo o precedente, eu não tenho dúvida de que o Ministério Público vai recorrer da decisão do Marco Aurélio. Recorreu agora. Acabou de recorrer. Aliás, a Dodge já tinha anunciado que iria recorrer. E caberá ao Dias Toffoli, no exercício do plantão, tomar a decisão. Ou vale, porque veja, o Marco Aurélio, leiam lá o texto, tomou uma decisão ad referendo do pleno, isto é, vai ser submetido ao pleno. Mas eu tenho a certeza de que o Dias Toffoli vai cassar a decisão. Vai cassar a decisão porque vai considerar que isto é matéria para o pleno, que uma questão dessa gravidade não pode ser decidida monocraticamente, e também porque há, obviamente, já está claro, a data para votação da ADC. E aí sim se tomará uma decisão de mérito. Né? Portanto, fica sem efeito a decisão do Marco Aurélio. Agora, insisto, os fundamentos estão absolutamente corretos. Quem está seguindo a Constituição é Marco Aurélio. Quem está seguindo o artigo 283 do Código de Processo Penal é Marco Aurélio. Está claro isso? Né? Embora eu ache, sim, que a decisão vá ser cassada. E, claro, isso gerou uma gritaria infernal por aí, de gente dizendo as maiores barbaridades, quando não, quase que pregando a destruição do Supremo, a demolição do Supremo, o Supremo que está querendo dar golpe, uma coleção infindável de bobagens, né? Que dá um pouco conta do ambiente que a gente vive. Nós vamos fazer um comercial, voltaremos a esse assunto. E, claro, as hostes bolsonaristas estão inflamadíssimas porque eles não viam a hora, elas não viam a hora de ter um outro assunto que não a questão do assessor do Flávio Bolsonaro, né? Que, ora vejam, no dia do depoimento ficou doente, né? A gente não vai desconfiar, claro, da doença do rapaz, mas vá ser doença oportuna assim lá longe, né mesmo? Vamos comercial.